Bom pessoal, estamos aqui agora a bordo do Jeep Wrangler nessa versão Rubicon. Para quem não sabe, teve algumas mudanças. A principal delas a gente já consegue ver daqui, que é essa multimídia completamente renovada. Para quem não lembra, o Wrangler antes tinha multimídia embutida aqui no painel. Agora a gente tem essa meio que flutuante. E o principal destaque é que ela tem espelhamento sem fio, tanto do Android quanto do Apple CarPlay. Agora, o que é legal desse carro é você acelerar e sentir a potência. São 272 cavalos, praticamente 40 kg de torque. Tudo isso atrelado a uma transmissão automática de 8 marchas. A gente está falando aqui do motor 2.0 turbo. O Hurricane fora é o mesmo motor da Rampage, do Commander Black Hawk e também do Compass, nas versões mais completas. Então sempre que você vê esse motor 2.0 turbo de 272 cavalos nos carros da família Jeep Ram, a gente está falando do mesmo motor que nasceu aqui, ó, no Jeep Wrangler. A versão Rubicon é a versão topo de linha, né? Então a gente tem tudo do bom e do melhor para um off-road. Não quer dizer que ela vai ter mais equipamentos, mais perfumaria do que a versão Saara, mas sim que ela é mais preparada para off-road. É a única versão onde você vai ter uma suspensão mais reforçada. A parte de baixo do carro, ela é toda chapeada de aço, principalmente ali em torno do tanque, do diferencial, da transmissão e tudo mais. E além disso, a gente tem algumas funções a mais para o 4x4, onde a gente pode ativar aqui dentro, que são exclusivas dessa versão. E olha só, manobrando aqui o Jeep, vocês podem ver que a direção ela é meio durinha, né? Ela tem aquela pegada mesmo de caminhão, de Jeep e tal. A gente está falando da direção eletrohidráulica. Então, quando a gente está em manobra de baixa velocidade, ela tende a ser um pouco mais pesada do que a gente está acostumado em carros normais, que hoje em dia sempre vem com direção elétrica. Ainda mais que a gente está falando de um produto de 500 mil reais. Então, acho que isso é um pecado de dirigibilidade do Wrangler, é ter uma direção ainda com assistência meio que hidráulica, mesmo nessa versão mais completa. Mas o legal do Rubicon é que você tem uma suspensão muito reforçada, sem ter a necessidade de aplicar uma suspensão de grife, como acontece com a Gladiator, que é um carro muito caro, era pelo menos assim que chegou no Brasil, porque tinha aplicado a suspensão Fox. Então é um carro que há 4 anos ele custava já os mesmos 500 mil reais que esse carro custa hoje. Você anda nesse carro, tanto numa pista normal quanto no off-road, ele atende muito bem. O que eu gostei da dirigibilidade dele é que ele justamente parece um carro de 500 mil. Não é porque ele é off-road, porque ele é um jipão, porque ele tem a pegada antiga de um 4x4, que ele vai ter aquele desconforto, vai ter um desconforto até que eu posso comparar ao Toyota SW4. Então a gente está em um SUV montado sob chassis, com suspensão independente nas 4 rodas e que tem, assim, uma andada absurda. É um carro que não copia as irregularidades, ele passa sem você sentir absolutamente nada e que faz curva muito bem, apesar de não ser a proposta que é limitado em 156 por hora, comparado à Rampage RT, que tem a mesma motorização e vai até os 220. Então aí vocês têm a noção do que é a aerodinâmica e a proposta, né? É um carro que é voltado para outro público e para outro tipo de uso. Agora vamos lá, pegando aqui uma estradinha de terra, um trechinho curto, só para mostrar a vocês o que é que a gente tem aqui de funções para o off-road. Parar o carro, o painel, ele tem essa telinha digital de 7 polegadas. Eu amo esse painel, desde que a Jeep usava. A Fiat também usa muito semelhante, né? Óbvio, não é o mesmo painel, mas eu estou falando da construção, que são 2 relógios laterais e uma tela de 7 polegadas central. Então a gente tinha isso no Argo e no Cronos topo de linha, tinha isso na Toro topo de linha, tinha isso no Renegade, no Compass também, que hoje é tudo digital. Eu não gosto, eu prefiro muito mais assim. E aqui nessa telinha a gente tem várias funções, começando pelas off-roads. A gente tem aqui informações de veículo, a pressão do pneu, a temperatura de refrigeração, temperatura do câmbio, temperatura do óleo, pressão do óleo, a vida útil do óleo e a tensão da bateria. De funções específicas para off-road, a gente tem o drivetrain, onde a gente observa para onde está indo a tração, se a baixa estabilizadora está conectada ou não e se está bloqueado os diferenciais. E também tem a inclinação tanto longitudinal quanto também a transversal, né? A inclinação assim e assim do carro. Falar de forma mais leiga. E aí tem outras telas aqui, informação do percurso, trip, consumo, configuração da tela, são 10 telas ao todo. Aqui do meu lado direito tem um S de 10 polegadas, que é a multimídia nova, e nela também tenho acesso
essas funções off-road através de off-road pages. Então é bem interessante isso. Eu consigo ver aqui o quanto que eu estou estressando do volante, ó. Ele chega até 40 graus. Isso aqui eu vou mostrar já já, que é as funções que ele tem para o 4x4. Tem aqui aqueles mesmos medidores, o eixo lateral e longitudinal. E olha só, um diferencial bacana que é a câmera frontal. Além de eu ter acesso à traseira, eu tenho a frontal. E olha, se ela estiver suja, como está aqui um pouquinho, eu chego aqui e dou uma lavada. E ele lava juntamente o vidro lá traseiro. Então é bem bacana isso. Descendo aqui a gente tem esse console de funções do ar-condicionado e de conforto. Então dá para ligar também o aquecimento do volante e aquecimento dos dois bancos dianteiros. Para cá a gente tem mais funções do carro, como por exemplo start-stop, controle de tração, que não dá para desligar o total, só parcial. Sensor de estacionamento ele tem tanto dianteiro quanto traseiro. E uma função bem interessante que só funciona no 4x4 reduzido é que ele tem um piloto automático para off-road. Então a gente ativa isso aqui, seta uma velocidade baixa e ele dirige completamente sozinho em relação a pedal, né? Não em relação a volante. Aqui para baixo a gente tem o acendedor de cigarro ou tomadinha 12 volts. Isso aqui é bem interessante. Como a gente está falando de um carro que pode desmontar o teto aqui da frente, quanto lá de trás, as portas e tal, a gente está falando de um carro que tende a ter uma infiltração de água quando isso aqui está aberto, né? Pode chover, pode até poeira ou até uma poça de lama. Então ele tem uma tampa aqui para as tomadas USB. Bem interessante isso, para não sujar e você ficar sem a operação nessas tomadas. Para cá a gente tem um controle do vidro elétrico, tanto a trava quanto o próprio controle. Ele só tem um one-touch na descida dos dianteiros. E aqui é onde a gente chega, onde interessa para quem gosta de um 4x4, né? Além de ter essas 4 tomadas auxiliares, assim como por exemplo na Ram, na Ranger, na F-150, a gente consegue atrelar funções elétricas, como por exemplo o guincho, uma difusora de escape, barra de LED. A gente consegue atrelar tudo isso a esses botões e ir ligando individualmente sem gambiarra. Uma função original do carro. Transmissão automática de 8 marchas. Acho bem legal essa ponteirinha vermelha aqui. Tem 2 porta-copos e o freio de mão tradicional mecânico. Agora bora lá, falar de 4x4. Colocar no neutro, que ele facilita bem mais a aplicação. A gente tem uma caixa aqui de transferência e de redução, que ela é mecânica, então nada elétrico, dá para funcionar bem legal isso. A gente consegue colocar aqui no 4x4 automático, onde ele vai decidir a tração por ele mesmo. O 4x4 part-time, onde ele vai setar 50% da tração lá para frente, 50% aqui para trás. E tem essa função que muita gente não conhece em vários carros, que é o neutro. O neutro ele simplesmente desabilita todo o poder de tração do carro. Então eu posso colocar aqui no D e pisar fundo, o carro simplesmente não faz nada. De ré, idem. O carro não sai do lugar. Então tem que colocar no neutro, esperar a rotação baixar para não dar nenhum engasgo na caixa de transferência. E venho aqui, ó, com muita força, aplico o 4x4 reduzido. Aí, meus amigos, vocês não têm noção. A gente tá falando de uma multiplicação de torque aqui cerca de 40 vezes maior do que uma caixa normal. O carro fica absurdamente arisco. E a gente tem que até andar em marchas altas, como é tradicional em carro com 4x4 reduzida. E aqui, essas funções, elas são restritas a quando o carro está no 4x4 reduzido. Aqui eu consigo bloquear o diferencial só traseiro, ou traseiro e dianteiro. A função Off-Road Plus, que está disponível no 4x4 normal. O que é esse Off-Road Plus? Ele vai desligar o controle praticamente todo, o pedal do acelerador vai ficar mais sensível e ele vai dar uma esticada nas marchas. E também tem a Sway Bar, que é a barra estabilizadora. A gente consegue desconectar, o que é bem interessante quando a gente está fazendo trilha de rocha, de pedra, de erosão. Porque a roda dianteira ela vai ficar livre. Então uma pode cair no buraco, a outra fica lá em cima com tração total. O carro plano você passa tranquilo, sem dificuldade alguma. São 2 funções que você pode usar no 4x4 normal. Somente o bloqueio diferencial que tem que estar na reduzida. E esse piloto automático também de trilha. Pessoal, esse carro é muito legal de dirigir no off-road. Vocês não têm noção do quão gostoso ele é. E o conforto, né? Não vou nem falar. E olha que eu tô com o pneu aqui quase 40 libras, o que deixa o carro mais duro, mais firme. E mesmo assim ele entrega um conforto legal. Olha isso. Não sei se vocês estão escutando, mas ele tem um grilado, né? Um barulhinho quando a gente tá nesse tipo de situação aqui.
porque é um carro que desmonta. Então ele desmonta teto, desmonta porta, o para-brisa dá para rebater lá para frente. E ele é fixado por parafusos aqui na frente, que são essas travas. Então fica uma folguinha, né? Gera ali uma folguinha da peça para a estrutura do carro. E aí ele dá esse chiado típico. Só quem já dirigiu tanto o Wrangler quanto o Gladiator sabe disso. Agora, particularmente, qual dos dois eu preferiria? Eu iria de Gladiator, porque eu vou ter a versatilidade de ter a caçamba, vou ter o barulho do V6, que é bem mais gostoso do que esse 2.0 turbo, e vou ter a suspensão Fox se eu comprar uma usada, porque depois ela perdeu. E olha só, o poder de tração de um pneu, né? A gente tá falando de um pneu de uso misto. Tô no 4x2 e o carro tá subindo. Agora aqui ele vai ficando, ó. O controle já começa a piscar. Ele dá uma deslizada, mas sobe de boa. Sobra força nesse carro, né? É um carro legal, gosto muito. Falando mais de funções pro dia a dia e não tanto pro off-road, ele tem as funções de ADAS. Então a gente tem o ACC, que é o piloto automático adaptativo, e tem também o assistente de permanência em faixa e a frenagem de emergência, obviamente. Então é um ADAS bem completo. Dá para operar aqui pelo lado direito do volante, pelo lado esquerdo são funções lá da telinha. Tem farol automático aqui. A porta, ela basicamente não tem funções elétricas, né? O vidro fica ali justamente porque a gente pode tirar ela do lugar. Então ela perde as funções que a gente não usa quando tira. Quando você vai tirar a porta, você vai bloquear ela? Não precisa, porque você está sem ela. O retrovisor você vai perder também. Então ela perde a função aqui, ó, da regulagem do retrovisor e do bloqueio de porta quando eu faço a remoção dela. Mesmo assim, mesmo sendo um carro 4x4, ele tem um bom acabamento, tá? A gente tem soft touch aqui na parte superior da porta e tem também aqui em cima um couro realmente costurado. E é isso, turma. Chegando aqui, ó, um lugar que eu nunca tinha conhecido, aeroporto do Recife, para quem não sabe. E ó, mostrar a vocês aqui a chave do carro. Ela tem partida remota. Detalhe, o tanque abre na chave, como faziam os incas, os maias e os astecas. Desligar o carro aqui, mostrar um pouquinho lá de fora a vocês. Olha só, deu uma sujadinha, né? Tá aí, belíssima cor cinza. A gente tem aqui, nessa versão Ruby, com as inscrições em vermelho no capô. Outra particularidade é que o capô, ele abre assim, ó, de forma bem rústica. A gente não tem a abertura lá dentro, como são os carros normais. A gente puxa a linguetinha aqui e pronto, tá aberto. Não temos braço pantográfico. Tá aqui o motor 2.0 turbo, instalado de outra forma, né? Aqui a gente tá na forma longitudinal, enquanto na Rampage, no Commander, no Compass, a gente tem a forma transversal. Mas no caso desse carro é aplicado dessa forma por conta da transmissão ser bem maior, ser bem mais robusta, né? A gente aqui tem uma caixa de redução, uma caixa de transferência. São caixas que a gente não tem nos outros carros que usam esse motor. A gente tem só a caixa de câmbio, que tem a primeira marcha com função reduzida. No caso do Commander, do Compass, da Rampage, enfim. Mas tá aqui o visual Wrangler Ruby com um carro lindaço. Amei esse carro, amei conhecer. Tá aqui a câmerazinha da frente com o lavador. Rubicon também traz gancho aqui na frente e lá atrás. Pneuzão aqui, Nexen. Acho que merecia um pneu de marca, né? Assim, para justificar um pouquinho do preço. E olha só, curiosidade. Como isso aqui a gente consegue tirar, ele tem tipo um roll cage por dentro para proteger em caso de capotamento. O step fica aqui atrás, a câmera fica bem no meio dele. Abrir aqui para mostrar a vocês, tá uma bagunça. Ele abre dessa forma aqui, ó. Olha o roll cage lá. Ele abre dessa forma, a gente consegue levantar isso aqui, não prende nada não. A tampa que vem e fecha tudo. O gancho fica ali atrás. Mas tá aqui, espero que tenham gostado dessa avaliação on-board. Olha o tanque como é. Tampinha de ferro. Curte, comenta e compartilha.